E aí, pessoal do oitavo ano? Hoje a gente vai iniciar a aula 2 do terceiro bimestre, que trata sobre um dos países mais desenvolvidos do mundo, que é o Canadá, né? Esse conteúdo está entre as páginas 128 e página 132 do nosso livro, tá? E o livro começa falando sobre a formação e a ocupação do território canadense, né? O Canadá faz parte, né, de um dos poucos países do mundo que ele foi colonizado por dois países, né, a Inglaterra e a França. A maior parte do território canadense foi colonizado pela Inglaterra e tem o inglês como uma língua nativa. Já uma pequena parte, denominada de Quebec, foi colonizada pela França e tem o francês como idioma nativo. Então a gente pode dizer que o Canadá é um país com dois idiomas diferentes e com a colonização feita por dois países. Tá? Na página 129 nós temos um mapa do Canadá. Tá? Lembrando que o Canadá fica na América do Norte, no norte da América do Norte. A parte norte do Canadá, né, essa parte aqui de cima, é uma parte que ela é muito fria e que a população, a densidade populacional, ela acaba sendo baixa por esse motivo. As cidades mais populosas do país ficam no sul, tá? E as cidades mais importantes também, como Ontário, Quebec, né, Alberta, essas cidades mais ao sul. Lembrando que ao sul o Canadá faz divisa com os Estados Unidos, que é o seu maior parceiro econômico, político, comercial. Apesar de hoje, né, os países eles terem uma política assim cultural, social diferente, tá? Inclusive em relação à imigração, a gente vai ver no final desse capítulo que o Canadá é um país muito mais aberto à imigração, né? Inclusive incentiva a imigração de pessoas principalmente capacitadas para morar no país. Tá? Na página 129 fala sobre a economia do Canadá. O Canadá ele é ao mesmo tempo rico e desenvolvido. Tá? Quer dizer que economicamente o país é bastante forte e a população tem acesso às necessidades básicas com bastante qualidade. Né? O Canadá rivaliza ali com a Noruega, com a Islândia, com a Suíça, com a Suécia, né? São os países que têm ali o maior desenvolvimento humano do mundo, tá? O Canadá também faz parte de um bloco econômico chamado NAFTA, juntamente com os Estados Unidos, que é o seu maior parceiro econômico, e juntamente com o México, tá? Então, esse bloco ele foi criado nos anos 80, tá? E esse bloco é bastante positivo para os canadenses, né? Porque eles conseguem negociar com tarifas menores com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a gente viu no capítulo anterior, tem a maior agricultura do mundo, tem uma indústria muito forte, indústria de ponta. Então, essa parceria Canadá e Estados Unidos, claro, logicamente é muito benéfica para os Estados Unidos, mas também é muito benéfica para o Canadá, tá? Aqui na página 130, tá falando aqui sobre a industrialização agropecuária e extrativismo do Canadá. O Canadá ele se caracteriza por ter esses setores da economia bastante fortes, né? A agricultura do Canadá, né? Ela é feita, né? Boa parte dela é feita ao sul do país, como eu já mencionei antes, né? O norte do país é muito frio, tem cidades que ficam congeladas durante boa parte do ano. Então, a parte agrícola se baseia muito mais ao sul. E a parte industrial também, os recursos também estão localizados em sua grande maioria no sul. Tá? Como vocês podem ver aqui no mapa, na página 130, esse mapa aqui, ó, tudo demarcado aqui na parte sul do país. Tá? Lembrando também que o Canadá, ao norte, ele faz divisa com o Alasca. O Alasca que
é um território pertencente aos Estados Unidos, mas o Alasca, propriamente dito, não faz divisa com o restante do território dos Estados Unidos, né? Então o Alasca faz parte ali, ele faz fronteira com o Canadá, tá? Na página 131, é mencionado aqui que a qualidade de vida do Canadá ela é muito alta, né? Então, por que a qualidade de vida ela é muito alta? Porque há um investimento muito grande, principalmente nas questões de saúde do país, tá? A população ela não é muito grande, então você tem uma população razoavelmente, num número razoável, né? E há um incentivo, um investimento muito grande na escolaridade. Então você junta aí investimento na saúde, na escola, e o fato do país não ter uma população gigantesca, o país conseguiu resolver esses problemas sociais há muito tempo com bastante tranquilidade. Então hoje o Canadá é um país que tem uma qualidade de vida excelente. E a expectativa de vida, ou seja, a expectativa das pessoas viverem mais no país, ela também é bastante alta, comparado com alguns países do norte da Europa e com o Japão, tá? Lembrando também que as cidades mais importantes do Canadá são Toronto e Montreal, tá? São as cidades que elas são mais importantes, tá? Outra coisa que é importante mencionar é que na cidade de Quebec, aquela que eu falei que foi colonizada pela França, há um movimento separatista nesse país, tá? Qual é a ideia deles? Separar o Quebec do Canadá, tornar o Quebec um país. Então isso vem sendo discutido há muito tempo. O livro fala aqui que em 1995 ocorreu um plebiscito. O que é um plebiscito? A população foi às urnas para decidir se o Quebec se tornaria um país ou não, tá? E houve essa votação e o Quebec perdeu por apenas 45 mil votos, né? Era mais ou menos 1% das pessoas que votaram. Então, quase que em 1995 o Quebec se tornou um país, tá? Por apenas 1% dos votos, 45 mil votos, né? Só para vocês terem uma ideia de comparação, Nilópolis hoje, segundo o último censo, tem 160 mil pessoas. Então, a eleição lá foi decidida por 45 mil votos de diferença, tá? Então, o Quebec, apesar de ter esse movimento separatista lá, né, esse movimento separatista nunca foi violento, nunca foi armado, como a gente já viu outros movimentos no País Basco, como já ocorreram movimentos na Catalunha, né, nos países da antiga Iugoslávia. Esse movimento aqui do Canadá nunca foi violento, né? Eles têm uma ideia que eles fazem parte de uma cultura diferente, de um modo de vida diferente, falam um idioma diferente, então eles acham que eles têm que ser um país. Tem todo o direito de achar, mas a maioria da população votou para que isso não ocorresse. E para finalizar, vamos falar sobre as imigrações, tá? Então lá no Canadá, o Canadá sofre, né, com a mesma coisa que alguns países europeus sofrem, que é a taxa de natalidade ser muito baixa. Então, acaba que muitos empregos são gerados e você não tem pessoas no país capacitadas para assumir essa vaga de emprego. Então, o que o Canadá faz? Ele abre, né, vagas para imigrantes, pessoas que estudaram em outros países, se capacitaram em outros países, né? Pessoas que por muitas vezes não têm oportunidade nos seus países, pelo fato de seus países estarem em crise, né? Ou o Canadá, ele oferece um salário bem mais alto. Então, a imigração ocorre para suprir essa carência de vagas, principalmente na indústria, né? E na questão
de serviços. Então, o Canadá ele é um país muito mais aberto, você encontra muito mais estrangeiros do que o seu vizinho, os Estados Unidos. Tá? Então, tem uma política muito mais aberta, muito mais ampla, né? Muito mais social do que o seu vizinho. Para a gente fixar essa matéria, tem aqui na página 133 do livro os exercícios para vocês fazerem, né, para poder clarear aí essas ideias aí sobre esse país tão interessante que é o Canadá. Tá? Então, a gente encerra por aqui essa nossa aula 2 e na próxima a gente continua. Valeu, pessoal!